Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ellen. E você? Bom, tudo bem também e tô animada pra nossa conversa de hoje. É um assunto que eu pouco conheço. Acho que a gente, nesse tempo que eu tô aqui, acho que a gente nunca gravou um conteúdo específico sobre esse assunto. Bom, então você vai ficar sabendo um monte hoje. Sim. Hoje a gente vai falar sobre cachorródromo ou parcão, né? Tem gente que chama aí dos dois nomes. Então, o que é um cachorródromo? Em inglês tem o Bark Park, que é bark de latido, né? Dog Park também. São parques que você está autorizado, aliás, essa que é a função desse parque, é soltar os cachorros. Então, o que acontece? É uma alternativa para muitos dos lugares que você vai curtir com a família, vai passear e tudo mais, que você tem que estar com o cachorro na guia. É uma oportunidade de você ir lá e soltar o cachorro, dele poder brincar com o meio ambiente, com os outros cachorros, tudo sem guia, né? Então esse que é o principal conceito. E normalmente junto com isso vem algumas coisas que fazem com que seja mais adaptado a essa situação, como por exemplo ser um ambiente cercado, como por exemplo ter porta dupla, como por exemplo às vezes tenha regras ou dicas para evitar que saiam brigas e assim por diante. O que a gente tem então, já que você entrou nesse assunto, fora essas partes assim de segurança, o que é comum a gente encontrar nesses lugares? Olha, primeiro é muito comum encontrar pessoas que gostam muito dos seus cachorros, né? E é um barato porque é um lugar que as pessoas vão para se socializar também. É muito legal você encontrar outras pessoas que também amam os cachorros, que têm orgulho dos seus cachorros. É muito fácil começar um papo, qual que é o seu? Ah, o meu é aquele lá, é um Bernese, é um Golden, é um sei lá o que e tal. E então, assim, para conhecer pessoas, para bater papo, para interagir, normalmente você vai encontrar cachorros que são, na maioria das vezes, cachorros mansos, que não são, né, agressivos com outros cachorros, então cachorros sociais também. E aí você tem parques mais e menos preparados, né? Então normalmente é um ambiente cercado. Normalmente tem lugar que não é, tá? Mas normalmente são ambientes cercados e tem aí um alambrado, alguma coisa para evitar que o cachorro escape. O que é legal também é que evita que um cachorro de fora entre, porque às vezes a pessoa soltou e é um cachorro agressivo e que poderia entrar num ambiente que está cheio de cachorros por uma via que você não está esperando, né? Então isso traz uma segurança. Eu já fui em parques que você tem uma segurança extra ainda para, às vezes, outros animais. Então, por exemplo, em Los Angeles teve um parque em Hollywood mesmo, que um cachorro de um cara bem famoso foi atacado por uma cobra e morreu. O cachorro morreu no parque. Aliás, era cliente do meu amigo Kurt. E aí eles fizeram uma tela, e aí colocaram em outros parques uma tela contra serpentes na parte de baixo, para evitar que as serpentes entrem no parque. Então tem até lugares que são mais selvagens, né? Que teoricamente você fala, eu deixarei meu cachorro solto, mas ali tem uma segurança a mais, além de ser a área toda cercada, né? As pessoas lá, né, um outro parque que a gente vai, as pessoas têm híbridos de lobo e soltam lá. E por que soltam lá também? Porque às vezes não são cachorros que você chama e eles vêm com tanta facilidade, são mais selvagens, então dá para você ir lá e depois, vem cá amigão, vamos voltar para casa. Outra coisa que costuma ter, um lugar para você dar água para os cachorros, normalmente é uma bacia de concreto, alguma coisa, uma fonte, alguma coisa que facilita para você dar água. Mais um outro ponto que nem sempre tem, mas é muito legal que tenha, são portas com portas. Então você tem pelo menos 2 portas para entrar no parque. Você abre uma
fica tipo numa cancela, aí você fecha aquela, teoricamente você deveria fechar aquela e abrir a outra, para nunca um cachorro conseguir escapar ou entrar de uma vez só. Então essas comportas ajudam muito. Aí ainda evoluindo, né? Às vezes tem brinquedos e tal que acabam de agility, que acabam não fazendo muito sucesso, por incrível que pareça, eles acabam virando só mais um lugar para os cachorros fazerem xixi, levantar a perna e fazer xixi. Eles gostam mais de ficar brincando entre eles. Um ou outro tutor vai usar os obstáculos, mas uma parte que é muito legal e alguns têm são divisórias para cachorros que não se dão bem, né? Então, normalmente eles fazem para dividir pelo tamanho dos cachorros, mas às vezes também acaba se dividindo porque tem 2 cachorros que já tiveram algum problema, então um cachorro que se dá bem com todo mundo, menos com aquele, e esse com todo mundo, menos com o outro. Então, eles ficam em ambientes separados por uma grade, desde que não tenha nenhum cachorro muito pequenininho. Por exemplo, tem parques que eu vou que tem 3 divisórias. Um para cachorro bem pequenininho, um para médio e um para grande. Então, às vezes, não tem ninguém na área dos pequenininhos. E aí tem alguém que chegou com um cachorro que já é mais encrenqueiro e tudo mais. Aí ela fica sozinha naquele pedaço. Né? Agora, chegou um pequenininho, a pessoa sabe que ela está errada ali, né? Então, aí ela deveria sair, porque a ideia é que um cachorro grande pode machucar gravemente um pequenininho numa brincadeira ou numa briga. Por isso que é recomendado, sempre que possível, ter estas divisões, pelo menos 2, cachorros grandes e pequenos. E sobre esses obstáculos, esses brinquedos que você comentou que não fazem sucesso, o que faz sucesso para os cachorros num ambiente ali, o chão sendo de terra, por exemplo? Ah, sim, é boa pergunta, né? Esses obstáculos de agility ou são de concreto, ou PVC, ou tal, que é só para fazer um xixi. Enquanto que a natureza, né? Eu tenho uma amiga que chama Kim Brophy, e ela fala ali que é a natureza, né? A importância da natureza. Como a natureza, ela fala como se fosse naturaterapia ou tal. Ela acha que os cachorros precisam deste contato com a natureza. O fato é que a gente percebe o quanto enriquecedor pode ser. Então, às vezes, é um pouco de grama com terra, raiz, lama, e você vê um cachorro cavando um pouquinho. Se você presta atenção ali, ele cheirou alguma coisa que você nem percebeu. Depois ele usou as unhas de um jeito que você vê que funciona para cavar, para arrancar um pedacinho da grama. Depois ele já está em contato com a terra. Aí ele coloca o focinho, aperta contra a terra e parece que ele está fungando o ar que está preso. E parece não, ele tá conseguindo ver o que está lá debaixo da terra. Aí ele vai lá, acha uma raiz, alguma coisa. Você vê o corpo do cachorro e o instinto todo ali meio que se transformando, né? Então, é um pouco da sensação que a gente tem quando a gente passeia na rua e a gente percebe que os cachorros querem parar nas árvores, nas gramas, no mato, comer um matinho, fazer alguma coisa. Você vê ali que tem instintos que estão preparados para lidar com aquela situação. Então, assim, terra, grama, planta, xixi de outros cachorros, o fato deles poderem estar soltos, que faz muito sucesso, assim, deles correrem, né, deles terem um espaço mesmo ali para correr em toda a velocidade que a gente nunca consegue na guia. A gente não consegue nem chegar perto do que até um Lulu da Pomerânia corre mais que a gente, né? Então lá eles poderem pegar uma velocidade grande mesmo, né? Às vezes eles dão uma corridinhas em grupo. Faz muito sucesso nos dias quentes as sombras, então é uma coisa que é muito legal ter, são árvores, ou se não for tão natural, ok, mas uma sombra de qualidade, que é uma sombra que praticamente não passa luz, então uma árvore com a folhagem bem densa, ou com alguma coisa que realmente forma aquele escuro no chão ali, ajuda os cachorros que estão com muito calor. Um lugar que faz maior sucesso, os tutores não gostam, é lama, né? Então, principalmente
Os cachorros que estão com calor e tudo mais, eles adoram se lambuzar e deitar na lama e tudo mais, faz muito sucesso. Se não é lama, alguma coisa com água, tem vários parques que eu vou que tem alguma parte que tem água, ou que seja aquelas piscininhas montáveis, né, que o pessoal coloca, porque na maioria das vezes eles ficam com calor nesses lugares, né? E aí quando a gente está falando às vezes, né, de um verão, em vários lugares os cachorros estão, principalmente os bulldogs e tudo mais, acabam só podendo brincar nas sombras e nos lugares que estão meio molhadinhos ou enquanto eles estão molhados, tá? Porque aí para eles é uma delícia. Eles pularam na lama, estão todos enlamaçados e aí eles ganham quase que o poder da transpiração que a gente tem, que quando a gente está jogando um esporte, alguma coisa, a gente fica molhado. Eles não têm isso, né? E então eles acabam tendo esse poder aí de perder mais calor e de brincar um pouquinho mais. Uhum. Isso dos bulldogs que você fala é por conta do focinho achatado? O focinho achatado é o principal. O que acontece é que as vias aéreas ficam comprometidas, mas além disso, normalmente eles são muito musculosos e têm um formato mais parecido com uma esfera. Quanto mais parecido com uma esfera o corpo menor é a relação superfície. Quanto maior e mais parecido com esfera, menor é a relação entre superfície e volume, que é o que um corpo perde calor. Então, quando a gente pega um animal que parece uma bola, tipo uma foca, ele é ótimo para guardar calor. Quando a gente pega um animal parecido com uma borboleta ou com um whippet, vamos dizer assim, um cachorro de corrida, que ele é todo esticadão, ele tem muita superfície para pouco volume. E aí ele é ótimo para perder calor. Então, o cachorro de corrida você quer que perca calor. Agora, um bulldog, ele parece mais uma bola, né? E o pior de tudo é que essa bola é feita, em muitos casos, de músculo. E o músculo, quando está ativo, ele produz muito calor. Então, você junta um monte de coisa complicada para os bulldogs, tá? Então, eu estou falando aqui dos bulldogs, eles ficam presos só na sombra. Para um tutor que estiver ouvindo aqui, dependendo da temperatura, você nem leva ele para brincar. E dependendo da respiração do cachorro. Existem bulldogs que conseguem respirar bem e aguentam bem. Mas a gente tem que estar de olho, porque é muito comum eles desmaiarem, eles terem hipertermia, eles ficarem cianóticos, que é com a língua azul, de falta de oxigênio até. E que cão eu posso levar para um parque desses? Todos os cães? Posso levar os filhotes? Qual O que acontece com esses parques? Dependendo da região que você mora, vão ter determinados riscos a mais, né? E dependendo de quem frequenta também. Então, vamos supor que é um lugar meio que sem noção, sem regra, sem lei, que as pessoas não estão nem muito aí. Às vezes elas levam cães agressivos, são mal educadas, arrumam briga, né? Então tem lugar que é complicado você levar o seu cachorro para brincar num dog park. E tem outros lugares que não, que é tudo super controlado, as pessoas são super simpáticas, os cachorros são dóceis. Se tem algum cachorro que está incomodando um outro, por exemplo, querendo cruzar, assim, o tutor vai lá, pede desculpas, coloca na guia e vai segurar, né? Tem lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, é muito comum a pessoa saber que ela não vai chegar lá com uma petisqueira dando sopa, porque alguns cachorros vão comer comida que não pode, outros vão brigar porque tem alguma coisa que eles vão querer, eles percebem que tem comida, eles ficam perto de você e o tutor não percebe, chega o outro cachorro, eles brigam porque eles estão defendendo a comida. Então vai depender muito da educação do tutor. Tem lugares dos tutores e tem lugares que são endêmicos de algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente fala ali de carrapato, de verme, de pulga, dependendo do lugar que você está, é um lugar que tem uma frequência muito maior de cachorros. E aí, se esses cachorros não tiverem vermifugados, com os antiparasitas em dia e tudo mais e tal, a chance do seu cachorro pegar alguma coisa é muito maior lá, né? Então, imagina lá que ele vai lamber a terra e o cachorro fez cocô com um monte de ovo de
de verme, por exemplo, ele vai ter a chance de voltar infectado, né, com parasitas de uma maneira geral. Então, nem todo cachorro, nem todo parque, nem toda região é o ideal. Mas, dito isso, mas essas campanhas que estão tendo cada vez mais de falar não leve seu cachorro num dog park é horrível e tudo mais, tem campanhas, tem congressos que eu vou, que todo mundo fala não faça besteira de levar o seu cachorro num dog park e tudo mais, eu acho que não é bacana. Como tudo, eu acho que a gente tem que entender os prós e contras, a gente tem que avaliar, tem que educar o povo, colocar regras, multas, se for necessário, restrições, mas a gente não deveria acabar com um espaço que muitos cachorros amam de paixão e tutores também, né? Uhum. E que tipo de regra a gente deve colocar, assim, na sua opinião? Então, olha, existem lugares, né, que eu fui, por exemplo, a gente fala dog park, mas existe, por exemplo, dog park na praia, que a gente fala de beach park, por exemplo, né? E eu fui em uma, por exemplo, um pouquinho para o norte de Miami, lá é bastante, por incrível que pareça, é um nome parecido com o do outro parque lá, que é Hollywood, que também tem Hollywood lá em Miami, um pouquinho vai para o norte, lá tem, na cidade de Hollywood, no norte de Miami, tem uma praia que é uma delícia de levar os cachorros lá, e volta e meia eles estão lá pedindo documentação de vacina, se ele foi vermifugado e tudo mais. Então, eu acho que é legal a regra de que você tem que recolher cocô do seu cachorro. Às vezes você tem que limpar o xixi ou alguma coisa, dependendo do tipo de parque que é. Você vai lá, pega um rodo, porque nem todo lugar é de terra e que vai drenar e tudo mais. Mas então é você clean after your dog, né? Que assim, o que ele fez ali, você vai lá e você cuida. Ter o controle dos antiparasitários, isso é uma coisa que pode ser legal. Mais do que os antiparasitários seria o controle dos parasitas, né? Então nenhum cachorro que você pode verificar se ele está ou com alguma doença, ou com alguma coisa visível, ou tudo mais, ou se ele está vacinado, está tudo certinho, mesmo que saia uma briga, você sabe que você não está espalhando alguma doença perigosa, como sinomose, parvovirose e até raiva, né? Tem cachorros que eles já são conhecidos pelos membros ali, que ele arruma encrenca. Então, às vezes, é legal ter uma regra do tipo, brigou 2 vezes, ou, sabe, ter alguma regra que o pessoal consiga colocar em prática. Porque às vezes é uma pessoa sem noção, eu vou soltar e acabou. Se o seu cachorro, você está com medo, você que saia do parque. Aí começa aquelas confusões, né? Então, às vezes é legal ter uma regra como meio que de condomínio. Respeitar as portas, abriu uma, depois abre a outra. Às vezes tem do tipo colocar guia no cachorro antes de sair, né, antes de passar pela segunda comporta, para a gente evitar problema. Tem regras que a gente pode colocar que um cachorro não deve ficar incomodando o outro. E aí tem, como tudo, vão para os extremos, né? Eu já fui em palestra e tal, falando que a gente não deve levar o cachorro para um parque de cachorro, porque a gente não vai saber se ele está sofrendo bullying ou se ele está fazendo bullying em outro cachorro. E aí, é interessante que essa pessoa, bem famosa, né, até assim, que é contra, tá? Ela é contra dog park. E aí ela mostrou por quê. Ela fez uma regra que eu achei muito interessante, eu vou compartilhar aqui, que é a regra de 1 para 1. Que é, o meu cachorro está gostando da brincadeira ou ele está sendo forçado a entrar na brincadeira, ou ele está forçando outro cachorro a entrar na brincadeira. E o que é essa regra de 1 para 1? Você conta, mais ou menos, eles gostam, né, de quantificar, dependendo do treinador, ele gosta de quantificar tudo. Então, assim, ele está iniciando a brincadeira, ele está correndo atrás e chamando o outro para brincar, o mesmo número de vezes que o outro está fazendo isso. Se isso estiver acontecendo, está equilibrado, né? Porque às vezes o cachorro entra na brincadeira porque ele está sendo forçado mesmo, né? E diz que um dog park tem muito cachorro, então você não consegue ver se essa regra do 1 para 1 está funcionando.
Então, o seu cachorro pode estar sofrendo bullying ou fazendo bullying. E como pode ter esse risco, é melhor não correr, então é melhor não... Né? Só que conforme você vai convivendo com os cachorros e vai vendo, você vê ali que o seu cachorro tá louco, ele tá curtindo o parque. Você vê que o outro tá curtindo. Às vezes você pode ficar na dúvida por alguns segundos, mas na maioria das vezes é meio óbvio para quem lida com cachorro. Então você tá com o seu cachorro lá e ele tá meio tarado lá em cima do outro cachorro e não para de querer subir em cima, e outro cachorro não tá dando bronca porque tá com medo, ou ele é muito dócil mesmo, então a gente pode colocar que não pode ter bullying. Tem algumas regras que você não pode entrar com petisco, tem outras regras que você não pode jogar bola, ou tem regra engraçada, e aí vai depender da região do tudo, tá? Mas tem um parque que eu vou, que tem uma placa que nem do whisky lá, do Johnny Walker, Keep Walking. E mais de um parque que tá escrito mantenha, né, ou ande, ou... Por quê? E aí é a regra do parque você fica andando. São parques grandes, que vão passeadores, que levam vários cachorros, e eles ficam sentados embaixo de uma árvore, por exemplo. O que acontece? Que ela forma uma matilha e um território. Quando entra um outro cachorro e entra nesse território, todos os cachorros vão para cima, latindo. Às vezes não vai fazer nada, mas dá um susto, pode começar uma briga. Então, o que acontece? Se você quiser realmente evitar ir a um parque grande, se você ficar andando e o cachorro está explorando mais coisa, ele não começa a cuidar daquele território e não forma uma matilhazinha, né? E aí fica muito mais seguro. Então, existem até regras desse tipo. E eu, como tutor, como eu avalio se o meu pet está pronto para interagir? Como que eu sei se ele não é agressivo demais? Ou então se ele é um mínimo de agressivo que pode incomodar ou que pode fazer bullying com os outros cães? Bom ponto. Assim, a gente normalmente já deve conhecer um pouco o cachorro antes de levar ele num dog park, né? Porque logo que a gente entra, é muito comum, a gente é carne nova lá e vai vir um monte de cachorro em cima do nosso, e aí a gente pode assustar um cachorro que não é muito social, ele pode ficar agressivo, com vários cachorros cheirando ele, né? Ou numa corrida, alguém que está correndo, de repente é o estímulo que o seu precisava para querer correr e atacar o outro. Então, de uma forma geral, são cães que já foram socializados em outros lugares numa situação mais controlada. Isso não quer dizer que o dog park, dependendo do dia e da hora, ele seja essa situação mais controlada, né? E aí você tem que realmente ir conhecendo o seu cachorro. Se você acha que tem esse risco e tal, talvez não esteja na hora, ou se tiver... você tem que estar preparada para resgatar o seu cachorro. Então, por exemplo, às vezes no dog park a gente tem que ficar com o cachorro no colo, porque entrou um cachorro maior do que o permitido naquela área, não tem a divisão, ou a gente viu que aquele cachorro que entrou vai assustar. Às vezes é um filhote bobão, assim, aconteceu já uma vez, eu estava com um cachorro pequenininho e veio um sheepdog, filhote, só que já grandão, pelo tamanho grandão, super peludão assim, e ele correndo, parecia uma bola de pelo gigante, parecia um cachorro enorme, né? E ficou super assustador, porque o cachorrinho estava comigo. Eu peguei e tirei ele do chão e protegi ele para ele não ter um trauma. E depois que ele conheceu outro cachorro, eles até brincaram. Mas você tem que estar preparado ali para agir, e às vezes tá com o cachorro na guia. Tem cachorros que são mais agressivos na guia, mas então a gente tem que conhecer isso. De uma forma geral, eu prefiro, enquanto eu não tenho certeza absoluta do comportamento do meu cachorro, eu prefiro estar com ele na guia. E eu não gosto de dog park que você não possa usar guia, porque eu acho que guia evita... Começou uma confusão dos cachorros. Eu acho que todo mundo deveria correr e colocar o seu cachorro na guia, porque senão é super difícil você separar uma briga de um grupo de cachorro, né? Então as guias ajudam muito. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode ficar do lado de fora do dog park e a gente fica vendo a reação dos cachorros que estão lá dentro e do nosso cachorro. Então nosso cachorro começou a se acostumar com o ambiente, ver os outros cachorros,
E tem um ou outro dog park que eles pegam a mania de que os cachorros que estão passando lá de fora são inimigos e eles vão latindo todos juntos. Tirando essas exceções, o que vai acontecer? O cachorro vai se familiarizando com aquela situação. E aí você já também vê como que ele está. Então, eu diria, vai nos dias que está mais tranquilo, depois de ter tido alguma experiência, algum contato. E se prepare para, quando seu cachorro entrar, vários cachorros virem em cima cheirar, né? Agora, tem cachorro que a habilidade social deles é incrível e tem cachorro que é péssimo em termos de habilidade social. Então, por exemplo, tem cachorro que percebe que pode começar uma briga quando ele sai correndo e começa um monte de cachorro correr atrás, ele para e começa a cheirar uma coisa assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e os outros continuam correndo, pronto, acabou a chance ali da briga, né? Ou são vários comportamentos, assim, até uma maneira de fazer xixi. Eu sou, assim, fascinado por alguns cachorros que têm a habilidade de não brigar com nenhum cachorro, sabe? Nenhum. Enquanto tem uns que já entram lá, e ele vai cheirar, ele vai fazer alguma coisa, ele já parece que exala já um cheiro que dá raiva nos outros cachorros. Esse comportamento de encrenqueiro que você falou, a gente poderia relacionar para como o Bartô era ali no começo, na época do abrigo, do gelo? O Bartô, ele é quase esse social que eu falei, tá? Que ele não arruma briga com ninguém. Mas por uma técnica uma técnica meio doida. Ele, na verdade, ele arrumava muitas brigas. Ele fazia muitos cachorros brigarem, né? Como que ele fazia? Com explosões de energia e voadoras em um cachorro e sai correndo com tudo. O cachorro olha para o outro cachorro do lado e começa a brigar e ele já está a quilômetros de distância pela velocidade. Então, tirando este comportamento que ele começava um monte de briga, ele é um sobrevivente ali em abrigo e tudo mais e tal, com uma estrutura só de velocidade, porque ele é muito frágilzinho, né? O que eu diria que o Bartô é de social, assim? Ele não sofre bullying. É muito esquisito, mas ele não sofre bullying. Vem um cachorro fazer bullying, vem encher a paciência dele, ele dá voadora, corre em volta, late na orelha do cachorro, faz tudo a milhão. E às vezes até meio que dá dependendo do cachorro, ele vai dar até uma mordida, nunca travar e machucar, mas dependendo do cachorro, ele faz tipo 10 coisas ao mesmo tempo e é insuportável para o cachorro. Ninguém quer arrumar bullying com o Bartô. Todo mundo desiste, assim, Claro que eu nunca submeti ele a uma situação que realmente fosse uma coisa desproporcional, algum cachorro que pudesse machucar. Mas todas as situações que aconteceram e algum cachorro vem, dá uma patada e tal, ele parece que dá um rodopio no ar, dá 2 latidos na cabeça, no ouvido do cachorro super alto, já sai correndo, volta correndo e pronto, acaba. O cachorro, que cachorro louco, não vou arrumar encrenca com esse aí não, né? Ou que cachorro rápido. Então ele usa uma coisa de velocidade, uma coisa de... porque o bullying, ele está usando bullying aqui, mas né, tô pegando emprestado aqui a palavra, mas ele acontece, você tem, vamos dizer assim, a vítima perfeita. E o Bartô, ele não é a vítima perfeita. Às vezes tem cachorro que, para abusar do outro, pega um cachorro que não consegue se defender, é um cachorro que vai se submeter. Tem aquele outro que não, que vai querer brigar, mas tem um que se submete. E tem aquele outro que ele não quer brigar, mas ele não se submete. Você já viu, consegue imaginar assim isso nas pessoas? Isso acontece com algumas pessoas. É aquele baixinho que ninguém encrenca. Porque você vai fazer alguma coisa com ele, o cara é vingativo, o cara não leva na esportiva, então tem aquele grandão que dá aquele... Hoje em dia eu acho que não está acontecendo mais isso nas escolas, né? Não sei se o irmão é novo... Não, acho... Dá aquele tapão nas costas, e aí? Dá aquele super tapão nas costas, você, nossa, de novo, cara, putz... E é o cara que vai abusando de todo mundo. Mas sempre tem alguém
que não tolera isso, né? Na minha faculdade, não tinha policiamento dentro e tal, né? Então ficava só os alunos. Todo mundo sofria de bullying pelos veteranos, né? A gente era os bichos, entrava os veteranos. Um dos caras lá, ele dormia com um taco de beisebol debaixo da cama dele. Um dos veteranos, um dos bichos. Um dos bichos. E quando os veteranos entravam à noite, que eles jogavam água, ficavam torturando a gente ali, né? Qualquer pessoa que entrasse no quarto dele, ele saía com aquele taco de beisebol acertando tudo, parede, tudo. Então, o Bartô, ele tem um pouco dessa loucura, né? Ele voa, late no ouvido e tal, mas ele não vai para briga. Ele faz todo esse, sei lá, se fosse desenho animado, aquele bolo que você nem sabe o que aconteceu, e ele já sai correndo, ele já está em outra. Né? E o cachorro fica assim, desnorteado. A gente está falando aí, né, sobre esses desconfortos, essas situações que possam ser desagradáveis no ambiente do parque. Como que o tutor pode identificar isso? O que ele deve ficar de olho? O cachorro, na maioria das vezes, ele vai indicar por diversas formas se ele está contente ou não com a situação. Ao longo do tempo, ele pode até indicar se ele quer ir para o dog park ou não. A maioria deles são loucos, estão loucos para ir, né? Mas um cachorro um pouco mais medroso, um cachorro que tomou um susto demais e tal. Então, o que eu posso perceber? É se o meu cachorro, como está a postura dele. Então, o rabo dele está para cima, ou está na posição que normalmente fica, ou ele está com o rabinho bem entre as patas e ele está querendo ficar muito perto de mim ou debaixo do banco de onde eu estou. Ou fica muito grudado em mim, ou quando vem cachorro, ele mostra os dentes e se afasta. Tudo isso são sinais de que ele está desconfortável, está se defendendo, está com medo, né? O que a gente espera? O cachorro com o rabo numa posição relaxada, explorando, chamando outros para brincar, vendo a brincadeira de outros indo correr atrás. Às vezes ele não quer brincar, mas ele quer explorar um ambiente sozinho, então ele está cheirando tudo, ele está cavando, ele está... Então, é muito mais a leitura das emoções. A gente diz que a gente vai evitar levar um cachorro que ele está sentindo emoções negativas, seja algum desconforto, seja medo, seja... E o rabo, orelha e posição, onde ele fica no cachorródromo, que esse não é outro nome, né? O cachorródromo, onde que ele fica? Ele fica só entre suas pernas, ele não se afasta nem meio metro, pode ser medo, né? Ele está com o rabinho mais colocado, ele está, como eu falei, está mostrando os dentes, tá? Tudo isso é um indicativo. Ele fica contente na hora de ir embora, ou ele fica contente na hora de entrar. Muitas vezes eles ficam contentes na hora de ir embora também, porque ainda é um passeiozinho até o carro, ele está contente de estar indo com você. Mas é uma coisa que, vamos embora, pelo amor de Deus, ou é uma coisa, vamos continuar o passeio? Uhum. Então é através dessas leituras. E o importante, eu acho que, para algumas pessoas isso é tão óbvio, por já terem o dom, talvez, ou por já terem um pouco mais de experiência, que eu peço para quem é óbvio, dar um toque para as outras pessoas, porque não é para todo mundo que é óbvio. Então fala, olha, a minha percepção é que seu cachorro não está legal aqui e tal, dá uma sugestão e tal, porque às vezes as pessoas são, nesse sentido, sem noção. E são bem intencionadas. E aí, porque a gente acha que todo mundo tem a mesma capacidade que a gente não dá esse toque com medo de magoar, é tão óbvio para mim como não seria para ela. E às vezes não é. Às vezes não é. Sim. E eu queria voltar rapidamente na história da guia. Você falou que seria uma coisa essencial, assim, né, que as pessoas possam usar guias nos cachorros.
O que você acha que é mais interessante? O cachorro, ele ficar com a guia pendurada e brincar com a guia? Por caso de acontecer alguma coisa, você conseguir segurar ele pela guia? Essa pergunta é muito legal. Talvez até pelo tempo de convívio, né? Que você fez. Porque eu acabei, né, de voltar ali de uma experiência muito legal nos Estados Unidos, em que os cachorros todos são soltos para brincar com a guia pendurada. E o que acontece? Qualquer problema, você consegue separar muito facilmente os cachorros, sem colocar em risco os seres humanos, porque você consegue puxar, e é raro, né, dependendo da guia, é raro elas se prenderem. Diferente de que você está segurando ela na mão, aí é muito comum. Se tem 2 tutores que estão segurando as guias na mão, os cachorros, um vai cheirar o bumbum do outro, vai fazer um vai rodar em volta do outro, vai formar tipo de um laço, e no que você vai puxar, um é jogado contra o outro. Então, quando está acontecendo isso, a gente tem que ficar distorcendo a guia. Mas, normalmente, quando eles estão brincando e está com uma guia pendurada, elas não se torcem desse jeito. Então, é uma coisa bacana, na dúvida. Eu não vejo isso acontecendo por aí. Nos parques e tudo mais, mas é sim uma possibilidade, né, de aumentar a segurança. Vamos deixar eles brincar? Vamos, pode ser que eles briguem? Vamos combinar da gente deixar os 2 com uma guia pendurada? Qualquer coisa a gente consegue puxar, isso ajuda demais, né? E a outra coisa é ter a guia. Vamos supor que tem alguém que várias vezes eu gosto de levar uma guia a mais, eu já trabalhei em lugar que eles soltam os cachorros para brincar, ou tem canis com vários cachorros, como por exemplo o Clube dos Vira-Latas, que os funcionários todos têm uma guia na bota, uma guia extra, uma guia unificada. Fugiu algum cachorro, tem alguma briga, tudo eles conseguem laçar, pegar, amarrar, né? Que às vezes você tem, imagina o seguinte, a situação, você tem 3 cachorros, ninguém está te ajudando a separar uma briga. Aí você pega um cachorro, você consegue tirar e coloca ele para fora. Aí tem os outros 2 que estão agarrados. Quando você vai pegar esse segundo, aquele outro já voltou. Então fica quase que um ciclo vicioso que você nunca consegue separar a briga. Num parque ou um lugar que tem bastante cachorro, você conseguir pegar um cachorro e amarrar ele ou dar para alguém segurar, porque às vezes quando você segura na mão, ele dá um somebody love lá e escapa da sua mão, te morde. Então você conseguir com as guias, você consegue separar brigas de cachorro com uma velocidade muito maior. E aí, às vezes, fica só os 2, um pendurado no outro. Mesmo nesse caso, eles estão, um mordeu o outro, você não vai puxar com tudo para não rasgar, você mantém as guias esticadas, aí é água, alguém que sabe abrir a boca do cachorro com segurança, através de um break stick, ou então você espera com as guias tracionadas o suficiente para a hora que o cachorro for ajeitar a mordida, quando ele vai morder de novo para pegar mais forte, uma parte com mais firmeza, como está esticado, a gente consegue separar. Se Deus quiser, quem está nos ouvindo não vai ter que passar por essa experiência, mas eu já passei por essa experiência em parque inúmeras vezes, porque eu frequentei já muito a minha vida inteira, mas não que isso seja comum. Tem um monte de cachorro que é encrenqueiro e que no parque não é encrenqueiro. Não são os que a gente recomenda que vão, mas muitos cachorros na guia ou fora do parque são encrenqueiros. Dentro do parque não arruma encrenca com ninguém. Isso é muito comum. Bom, conteúdo pra caramba. Eu tirei muitas dúvidas aqui, acho que a galera de casa também. E se vocês tiverem mais dúvida, deixem aí nos comentários, na caixinha. E até a próxima. Até. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.